Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos agora na lição de número 8 deste quarto trimestre do ano de 2021. Paulo, o discipulador de vidas. O assunto de hoje é concernente ao discipulado. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e os versículos 40 e 41. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A verdade prática: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem, de forma que Deus seja glorificado na sociedade. O discipulado é um ponto bastante interessante, fundamental para o crescimento da igreja. É um assunto que deveria, é um tema, por assim dizer, esquecido, sendo este tema um ponto fraco nas nossas igrejas, Assembleia de Deus, de um modo geral. É um ponto fraco na nossa igreja esta questão do discipulado. Eu já começo trazendo assim esse assunto para que você nos acompanhe esta linha de raciocínio, até porque esta não foi um pedido de Jesus, foi uma ordem. E quando Jesus deu esta ordem acerca do discipulado, ele apenas trouxe para o Novo Testamento aquilo que o Eterno já havia dito lá no Antigo Testamento acerca do discipulado. Primeiramente, a nossa lição ela está dividida em 3 pontos. O primeiro delas é Paulo e o discipulado bíblico. O segundo ponto, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. E por fim, o discipulado com pessoas de outras culturas. Lá em Mateus, no capítulo 28, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É comumente a tônica, a essência da nossa igreja, Assembleia de Deus. Falar dos outros é fácil, agora olhar para o próprio quintal fica um pouco mais difícil. No entanto, as nossas igrejas não têm adotado o discipulado, não têm. Nós ficamos no ide e pregai, lá de Marcos capítulo 16, ali nós vamos encontrar que Marcos, ele fala, ele retrata o mesmo texto, ele diz versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E Marcos, ele vai além, dizendo acerca dos sinais, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isto é uma realidade, até porque a Igreja Assembleia de Deus, nós cremos na atualidade dos dons espirituais. No caso de Marcos, ele enfatiza bastante a questão dos dons espirituais, da atualidade dos dons espirituais. E aí nós pegamos tão somente a parte do ide e pregai. Não está errado, aliás, deve ser mantido, deve ser acrescentado, deve ser intensificado essa questão do ide e pregai. Agora, o que está oculto é o ide e ensinai, que Mateus ele coloca no versículo capítulo 28 e 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, ele deixou claro que prega e discipula, ganha a alma para o Senhor e ensina esta alma, ensina ela a caminhar, a fortalecer espiritualmente dia após dia mediante o ensino da palavra. Na nossa revista, nós vamos ver que Paulo, quando ele começa, ele aceita a Cristo, reconhece o Senhor Jesus como o Salvador da sua alma, e ele prega. E a sua pregação gerou impacto e também confusão nas pessoas que ouviam. Ele vai para o deserto da Galácia, passa lá 3 anos, e quando ele volta ensinando. Não, antes ele pregava que Jesus era o Messias, agora ele prova que Jesus era de fato o Messias que havia de vir. Então, ele aprendeu com o Senhor Jesus, ele aprendeu, e ele pregava e também ensinava. O discipulado de Paulo, a metodologia dele era, primeiramente, prega-se o Evangelho, a pessoa creu em Cristo, creu, agora ele ia ensinar a doutrina cristã que ele, do Senhor Jesus, havia recebido. Esta era a maneira de Paulo, então, ensinar. E nós vemos na sua história, na sua trajetória, que ele deixou vários discípulos, ele fez discípulos. Nós vamos ver aqui que ele fez discípulos que marcou o seu ministério. A nossa lição traz aqui Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila, Priscila, eram discípulos do Senhor, ou melhor, discípulos de Paulo. Paulo os discipulou para que essas pessoas fossem uma extensão dele na sua ausência. Agora, aqui entra a chave do que é ser discípulo. Primeiramente, é uma ordem que ela partiu do Eterno lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos ver que o Senhor, quando ele fala com Abraão no capítulo 18, ele fala quando ele ia destruir a Sodoma e Gomorra, ele fala assim: ocultaria eu a Abraão, sabendo que ele há de ordenar a sua casa, os seus filhos, depois dele. Em outras palavras, Abraão ia ensinar os seus filhos após ele, aquilo que ele do Senhor tinha recebido. E ele transmitiu isso a Isaac, Isaac transmitiu a Jacó, Jacó transmitiu aos seus filhos, e os seus filhos aos filhos dos filhos, e assim a semente, aquela semente que o Senhor plantou em Abraão, ela passou a toda a linhagem de Israel, toda a casa de Israel. Quando Israel sai do Egito, Deus levanta Moisés para levar a mensagem. Qual a mensagem? A mensagem foi o cumprimento da promessa feita a Abraão, que eles criam. E por que eles criam? Porque eles viviam nessa esperança. O próprio José havia dito: não deixe o Deus de nossos pais vos visitará, não deixe os meus ossos no Egito. E quando eles saíram, levaram os ossos de José para Canaã. Por quê? Porque foi ensinado. Deus falou a Abraão, e Abraão verdadeiramente passou aos seus filhos, e os filhos aos filhos dos filhos, e assim de geração a geração. Eles foram discipulados. E quando eles estão na caminhada, na saída do Egito, o Senhor fala, lá em Deuteronômio, Deus fala para Moisés que os seus filhos deveria ensinar os pais, colocar a lei por testeira nos seus filhos, caminhando, andando pelo caminho, deitando, levantando, na mesa. Em todo tempo a criança deveria ser ensinada acerca do grande Deus, o Eu Sou,
o Yahvé, aquele que os tirara com mão forte do Egito. Esta era uma responsabilidade dos pais para com seus filhos, ensinar, fazer deles discípulos do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus, no seu ministério, quando ele termina, ele completa a sua obra, e antes de subir ao céu, de ser assunto ao céu, ele deixa esta ordem para os seus discípulos: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E Paulo, ele recebeu do Senhor, e ele transmitiu isso e formou discípulos. Primeiramente, o que é ser discípulo? O que é essa questão do discipulado? Primeiramente, a pessoa, ela aceita Jesus pela pregação da palavra. Ela creu. E onde começa o discipulado? Após a pregação. A pregação ganha. E o discipulado firma estaca, firma na fé, ensina, alicerça aquela fé para que ela não venha a desfalecer. O discípulo, o que é discipular? É eu passar o que eu tenho, o que eu sei a outrem. Eu estou discipulando. Quando eu dou algo de mim a alguém, eu estou discipulando. Agora, discipular não é o mesmo que fazer discípulo. Porque há pessoas que ela transmite o que ela tem, o que ela conhece, o seu conhecimento, ela transmite a alguém. Isto é discipular. Agora, fazer discípulo vai além do discipular. O fazer discípulo é levar este alguém que você passou os conhecimentos a ele, você leva este alguém a fazer o que você faz. Se torna uma extensão daquilo que você faz. O fazer discípulo é tornar alguém, que esse alguém seja uma extensão nossa. Eu não posso estar lá, mas esta pessoa vai agir como se eu estivesse, porque ela aprendeu de mim aquilo que eu ensinei. Então ela vai, e eu ensino ela a fazer o que eu faço. Hoje, neste mundo moderno, está difícil. As pessoas dizem: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porém, não é esta a tônica do Evangelho. O Evangelho genuíno de Cristo é este. Nós aprendemos com Cristo. Por exemplo, é o que está em 1 de Coríntios, capítulo 11, e também o versículo 11, 1 de Coríntios 11, 1, diz o seguinte: Paulo, trazendo o ensino à igreja de Corinto, ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo aqui, quando ele escreve esta carta à igreja que estava em Corinto, ele quer que os coríntios sejam verdadeiramente seus discípulos. E que aquela igreja pudesse imitar a Paulo. Sede meus imitadores, Paulo dizendo à igreja de Corinto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sou um exemplo de Cristo, em Cristo Jesus, para que você me siga, para que você faça o que você vê em mim, o que você ouve de mim. Então, isto é fazer discípulo. Fazer discípulo é você levar alguém as mesmas bases doutrinárias que você tem, e não somente isso, levar a pessoa a fazer o que você faz, ensinar o que você ensina, pregar o que você prega, viver o que você vive, como você vive. Isso é fazer discípulos. Então, aqui foi o que o Senhor, Ele ordenou à sua igreja. Ele ordenou à sua igreja para que fizesse discípulos. E nós vemos que Paulo, ele procurou a fazer isso. Ele diz: sede, portanto, meus imitadores, como eu sou de Cristo. O discipulado, ele é uma missão integral da igreja. Hoje nós usamos como discipulado
a escola bíblica dominical, glória a Deus por isso. A escola dominical, crente que participa de escola dominical é pessoa que não dá trabalho a pastor, que cresce, que é formado, aluno de escola dominical, geralmente é pessoa que dá fruto na igreja e que frequenta culto de ensino da palavra. Nos anos que aceitei a fé era culto de doutrina, era chamado culto de doutrina, onde nós aprendíamos a doutrina bíblica e os usos e costumes da nossa denominação. Porque a Bíblia mesmo diz, né, que as más conversações corrompem os bons costumes. E o nosso pastor sempre ensinava, não existe boa doutrina com péssimo costume. Então nós temos que cuidar sim dos bons costumes, usos e costumes, e a doutrina bíblica, a base é a doutrina bíblica, mas não podemos desprezar os usos e costumes que têm marcado, que têm norteado a nossa denominação, Assembleia de Deus. E Paulo, ele preocupou isso com a igreja de Corinto. Ele ensinou às igrejas, todas as cartas paulinas, nós vamos ver a sua preocupação em trazer o ensinamento para as pessoas. Nós temos uma igreja, não citarei aqui o nome, mas uma igreja que não pode ser chamado de igreja, é um segmento religioso herético, não espera Jesus, nega a deidade de Cristo, não crê no arrebatamento, não crê na volta de Jesus, não crê no céu, que vamos para o céu. No entanto, estas pessoas, elas saem pelas ruas, você não vê elas fazendo cruzadas evangelísticas, não vê. Você não vê fazendo grandes trabalhos e eventos, você não vê. Mas você vê ela aos sábados e domingos, andando aquele grupo de duas ou três pessoas juntas, entregando folhetos e oferecendo estudo bíblico nas casas das pessoas. O que é isso? É fazer discípulo. É fazer discípulo. Nós não evangelizamos tanto quanto eles. Nós que priorizamos o evangelismo, não evangelizamos, não somos tão dedicados no evangelismo como eles são no discipulado. Ensinando o erro, ensinando heresia, ensinando algo que não vai acontecer. E no entanto, com uma palavra adulterada, com a Bíblia adulterada, uma versão adulterada da Bíblia. E nós temos a genuína palavra de Deus. Daí a importância do discipulado, a necessidade do ensino, de pegar o novo convertido e trazer a ele as mesmas bases doutrinárias que fomos formados, que fomos ensinados. Uma igreja próspera é uma igreja que faz discipulado. Às vezes, nós falamos, eu já disse aqui em várias outras ministrações, comentários, sobre isso que escrevi, sobre o discipulado. Isso aqui nós implantamos, em algumas igrejas por onde passamos pastoreando, implantamos isso daqui. O que é isso? O novo convertido vem para a igreja e já vai para o discipulado, para um discipulador, que ele passa a ser como se fosse o aio na vida espiritual daquela pessoa. O mentor, o guia, para ensinar aquela pessoa as doutrinas da Assembleia de Deus, a doutrina que cremos. E aqui nós colocamos aqui a doutrina bíblica, a base doutrinária da nossa igreja, sobre a Trindade, batismo no Espírito Santo, oração, santidade, regeneração, novo nascimento, escola dominical, dízimos e oferta. Ensinamos tudo, é uma base, não é tudo, mas é a base fundamental para que a pessoa persista na palavra, para que a pessoa não venha a se desviar, para que a pessoa não seja enganada, venha para a igreja seduzida, como se a igreja fosse o ouro, apresentar o ouro do mundo. Não.
A igreja não é para apresentar e levar a pessoa a conquistar o ouro do mundo, mas é para conquistar para a eternidade que nos foi conquistada por Cristo. É para levar essa pessoa a uma riqueza sobrenatural que é os céus. Daí a necessidade do discipulado. E não somente isso na questão do povo, mas nós temos uma outra deficiência. É a questão do discipulado ministerial. O discipulado ministerial. Hoje, infelizmente, há uma casta de pessoas, de lideranças que não têm chamada ministerial, ou para comandar um rebanho, para comandar uma igreja, para comandar, não tem. Não estou falando heresia, não, isso aqui é verdadeiro, a pessoa não tem, e no entanto é colocada ali, acomodada naquilo, e ela não foi, ela não tem o chamado de Cristo para aquilo. E a igreja sofre, o trabalho sofre. Quando cai um líder, um grande líder, há um desfacelamento na igreja local, a nível de campo, a nível de estado. Quando cai um líder, o Senhor recolhe, não tem um substituto. Não foi isso que Paulo ensinou. Paulo, ele não pôde fazer tudo, mas aonde ele preparava a igreja, ele deixava ali alguém para seguir o que ele ensinava. Ele preparou a Tito, deixou Tito lá em Creta, orientou Tito, mostrou para Tito e mandou uma carta para Tito incentivando ele a continuar. Timóteo da mesma forma, ele falou: você sabe as sagradas letras desde a tua meninice. E ensinou a Timóteo. Timóteo era a extensão de Paulo aonde ele estava. Os obreiros precisam ser a extensão do seu líder aonde ele estiver. Porque isto é fazer discípulos, é seguir a mesma linha, dentro da palavra, pautado na palavra, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, formando ministério forte, igreja bem solidificada. Por que há tantas divisões, tantas rebeliões? É falta de liderança, falta de discípulos genuínos, porque houve falha no discipulado. E Paulo, ele preocupava isto, ele preocupava com o futuro da igreja, e Deus levantou esse homem, cheio de garra, cheio de vigor, cheio de força, enérgico, colérico, mas que trouxe o ensinamento genuíno para a igreja do primeiro século. Ele foi a base. Deus levantou ele para ensinar e doutrinar, trazer toda a doutrinação à igreja gentílica. Os judeus tinham a base na lei mosaica, mas os gentios não tinham base nenhuma. A base gentílica foi a pregação de Paulo e as suas cartas. Então ele trouxe essa base à igreja gentílica lá no começo, e hoje nós temos acesso a essas cartas, esse ensinamento que norteou a igreja no primeiro século, a igreja, e norteia a igreja até os dias de hoje. Como disse, se bem que ele disse em tom de crítica, mas Nietzsche, ele disse que o cristianismo deveria ser chamado paulinismo, porque Paulo trouxe o embasamento, o grande arcabouço doutrinário da igreja cristã. Foi Paulo quem trouxe. Então, Paulo, ele trouxe a base da doutrina cristã, que nós cremos, pregamos, que nós esposamos nos nossos dias. Amados, que possamos nós tomar uma visão diferenciada a partir desta lição do que é ser discípulo, como fazer discípulo e por que fazer discípulo. Primeiramente, há pessoas que elas são por assim, ciumentas. Tem pessoa que ela acha que se ela fazer discípulo, que se ela oportunizar, ela vai perder o lugar, vai perder a posição. Não.
A posição ministerial, a posição de regência, de liderança, quem dá é Deus. E ninguém tira isso que Deus nos dá, ninguém tira. Agora o que Deus quer é que eu possa formar outro para seguir fazendo o que eu faço. Que você possa formar outro para seguir fazendo o que você faz. Que seja a tua extensão. Quanto mais fizermos, mais o reino de Deus cresce. E a glória é dele. E a recompensa naquele dia é nossa. Porque o trabalho para Deus não é vão, mas tem uma recompensa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.